Queridos, está chegando aí o Natal, parece brincadeira, né? Mas o ano passou igual um foguete. Parece que quando acho que a gente vai ficando mais velho, vai sentindo o tempo passar, né? Mas realmente esse ano parece que a gente vivemos 3 anos em um ano, né? Esse é o sentimento. Não sei você, mas para mim parece que nós vivemos 3 anos em um ano. Eu estava outro dia falando com a Viviane sobre coisas que parecia que vivemos há um tempão. Não, mas isso foi 6 meses atrás. Foi 6 meses, foi 6 meses atrás. E eu fiquei assim assustado, porque realmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E isso é um bom sinal, porque Deus nos tem tornado pessoas produtivas. Temos conseguido fazer muitas coisas em um curto período de tempo, né? Então, o Natal chegou, e o Natal é muito importante, porque nos faz ter aquele tradicional tempo de reflexão, que a gente às vezes resiste o ano todo, de parar para pensar, de parar para refletir, né? É o final de um ano, é o final de um ciclo, nós vivemos em ciclos, né? É o final de 12 meses, nós tivemos 12 meses para fazer muitas coisas, é o final, é o 12º mês do ano, que você prometeu fazer muita coisa ano passado. Lembra que você fez ano passado, aquela listinha? Agora é hora de você fazer a contagem do que você conseguiu fazer, quantos quilos você perdeu, que você falou que ia perder, que você ia ficar mais magra, né? Tantos quilos, que você ia ficar bombado, vou ficar bombadão, né? Eu acompanho, eu estou indo no nutricionista, né? Que eu parei de ir no ginásio, né? Aí, coitado dele, ele fica tão triste comigo. Eu cheguei na última consulta, o senhor emagreceu. Eu falei, o senhor acha? Acho, eu não me engano, eu bato o olho e eu vejo. Só que antes eu faço uma triagem, né? Aí, quando eu passei o papel assim na mão dele, depois de 4 meses sem lá, ele fala, senhor Wesley, 100 gramas a menos? Falei, uau, consegui 100 gramas! Olha o lado positivo, eu não aumentei. Já teve casos que eu aumentei, de uma consulta para outra, né? Então, não é fácil. Natal é hora de você pensar em muitas coisas, né? E Natal fala sobre o nascimento de Cristo. Eu queria, antes de entrar na palavra, eu queria entrar em outro mérito, porque acho engraçado que muitas pessoas, nós tivemos um almoço de Natal com nossa equipe na semana passada, e eu mencionei isso, e muitos professores de seminário têm uma brincadeira que falam com os alunos, que eu já ouvi isso de várias pessoas, que dizem que o maior problema de Deus são os crentes, né? Acho engraçado eles brincarem, né, com isso. O maior problema de Deus são os crentes. Já ouviu isso, pastor? Bom dia. Já ouviu isso, bispo? O maior problema de Deus são os crentes. Os professores de teologia falam isso. E realmente eles têm razão, porque eu vejo que no Natal começa a briga dos crentes, do pode ou não pode, deve ou não deve, ou não é? Jesus nasceu ou não nasceu? Ah, mas não nasceu em dezembro. Ah, mas não sei o que lá, não se comemora o Natal. Ah, porque é árvore de Natal. E começa os artigos, e começa as confusão, e começa um monte de assunto a ser tratado, igreja contra igreja, crente contra crente, e aí a gente vê que realmente o maior problema de Deus são os crentes. Aí eu peguei e lembrei daquela passagem que está lá em Atos, não tem a ver com a palavra de hoje, mas só para você entender, quanto nós somos complicados, para não usar uma palavra mais agressiva, complicados. Em Atos 17 e 22, você vê o apóstolo Paulo, com uma atitude fantástica, na Grécia, num país politeísta, onde adorava-se
não sei nem quantos deuses existia e até hoje existe na Grécia para serem adorados, ao ponto de ter um altar para um Deus que eles pudessem não conhecer. Aí chega lá o apóstolo Paulo, nesse lugar onde tinha vários deuses para serem adorados, e está aqui no verso 22 do capítulo 17. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Esse é Jesus Cristo. Ele achou uma brecha e falou: esse é Cristo. Aí a gente, em vez de ficar brigando, lá me interessa se Jesus nasceu em dezembro, me interessa que eu tenho uma janela de oportunidade para dizer ao mundo que Jesus nasceu para me dar a vida eterna, para morrer na cruz por mim. Abra a tua cabeça, cabeção. Abra a tua mente de olhinho de mediocridade, olhar para o chão, olho de galinha. Parar de besteira. Há uma janela de oportunidade que o mundo inteiro, até os descrentes, se curvam e tem presépios nas suas casas com a imagem do menino Jesus. Os descrentes têm nas suas casas, que dá uma janela de oportunidade para você que está brigando uns com os outros dizer: esse é o meu Salvador. Você conhece a história dele? Eu vou te contar, porque ela é mal contada. Explora-se comercialmente, mas há uma coisa linda por trás disso, e você perde a oportunidade, porque você emburra. Não vou comemorar Natal, porque é pagão, é uma festa pagã. É mesmo pagã, como também era pagão o altar que o apóstolo Paulo encontrou. Mas ele disse: esse Deus é o que vocês não conhecem, é o Jesus Cristo, que nasceu, que viveu, que morreu na cruz, que me deu vida eterna, e que ressuscitou e vive até hoje, para te dar o Espírito Santo, para te salvar. Amém, igreja? Nós temos muito que aprender. Vocês estão chocados comigo, né? Estou aqui para isso mesmo. Estou aqui para isso mesmo. Porque senão a gente não abre a cabeça, não abre a mente, e fica no rame-rame da vida, e a igreja não está explodindo por causa dessas besteirinhas. Aproveite a janela de oportunidade que Deus te dá, que Deus te deu, igualzinha na Páscoa. Não vou comemorar porque não é coelhinho. E o que ela saber se é coelhinho? A Páscoa lembra que Cristo morreu por nós. Na Páscoa, janela de oportunidade para pregar o Evangelho. Você pode dizer amém? Natal também é isso. Abra comigo em Isaías, capítulo 9, versículo 6. E hoje eu não estou para brincadeira não. Isaías capítulo 9, versículo 6, fala o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sobre quem está falando aqui o profeta? Quem?
Como é que você sabe se ele escreveu 400 anos antes de Cristo nascer? Ele escreveu 400 anos antes de Cristo nascer. Você sabe porque hoje nós temos informações suficientes para saber que a profecia dele foi cumprida. Mas Isaías nasceu e escreveu o seu texto mais ou menos 400 anos de Jesus Cristo nascer. Está aqui, ele dizia. E o governo, o texto é maravilhoso, é longo. E ele fala, e o governo estará sobre os seus ombros. O número de profecias que Isaías fala sobre quem seria o Cristo é enorme. E as chances disso se cumprir em uma pessoa só, não sei quantos milhões em uma. Né? É uma chance impossível. E todas elas, sem exceção, se cumpriram. Inclusive o número, a quantidade das moedas de prata que Judas aceitou para entregar Cristo. É só você estudar. Então esse texto é maravilhoso, porque ele não só mostra a maestria, o poder deste livro, Bíblia, né? O Bíblios, a coleção sagrada de vários livros inspirados por Deus em vários séculos, sobre o mesmo assunto. É impossível isso, gente. Deus falar sobre o mesmo assunto, vários séculos diferentes, e de repente juntar tudo com uma coerência absoluta, com pessoas de línguas diferentes, nações diferentes, épocas diferentes. Aí de repente você vai e junta tudo, o assunto é o mesmo. Por isso que é Bíblia, que é Bíblios de biblioteca, Bíblios sagrada, porque é sagrado, é santo. Não é santo. Você não conhece o que está na sua mão. Você não conhece o que está na sua mão. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. A gente sabe que isso se cumpriu em Jesus Cristo, anos depois, né? Eu quero te fazer aqui, te levar para um outro raciocínio. Em Daniel 12, fala sobre o final dos tempos. Acho que é um consenso comum que nós estamos vivendo os últimos dias, até biblicamente falando. Se você estudar a Bíblia, você vê que nós estamos vivendo os tempos do fim. Os tempos do fim. Não podemos dizer que é daqui uns dias, daqui uns anos, né? A Bíblia também diz que quem falar isso é irresponsável, porque nem o filho sabe, tá? É bíblico isso. Então, se você vê alguém sensacionalista falar, eu descobri quando é que vai ser, você pode parar de seguir, sair fora, porque é lunático, tá? Não é responsável, mas que estamos vivendo os tempos do fim, é claro isso, e é um senso comum. E Daniel fala sobre um fenômeno que aconteceria nesse tempo do fim. Daniel 12, 14 fala o seguinte, quando ele recebe a profecia: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, como hoje, né? E a ciência, fala comigo assim, ciência, fala assim, conhecimento, se multiplicará. E a ciência se multiplicará. Eu já falei isso várias vezes aqui, todo mundo fala, hoje em dia, uma criança de 5 anos tem mais conhecimento à sua disposição do que Nero tinha no seu governo, no ápice do seu poder. Nós vivemos na era do conhecimento, não vivemos na era da sabedoria.
Hoje em dia você tem que fazer uma pesquisa muito profunda para encontrar alguém sábio. Você acha alguém que conhece muita coisa, que tem muita informação, que é diferente. Agora, encontrar pessoas sábias é muito difícil. É uma agulha no palheiro hoje em dia. Tá? Então, isso está se cumprindo. O que isso tem a ver com o Natal? Tem tudo a ver com o Natal. Se você for lá em Mateus 2, versículo 1, você vê um momento que os reis magos procuram Jesus, porque sabia que ele ia nascer, baseado na ciência, não na revelação. Vamos lá, Mateus 2, 1. Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam. Então a gente sabe, eu estou só resumindo aqui, que eles vieram baseado em quê? Eu vi uma estrela, né? E sabemos que o rei de Israel haveria de nascer aqui. E isso assustou quem? Herodes. Por que eles eram chamados de magos? Porque era o nome dado para os cientistas daquela época, os curandeiros, os que sabiam muito, os que faziam as leituras que os nossos astronautas fazem hoje, os homens da NASA fazem hoje, de forma tecnológica, também faziam antigamente, de forma mais rudimentar, como navegavam antigamente, de forma, né, bispo, rudimentar. O que faz hoje com satélites e com sonares, se fazia de forma rudimentar com bússolas, mas navegavam-se também. Também fazia-se o que a NASA faz hoje com os cientistas, fazia-se também antigamente com pessoas com grande capacidade intelectual. E esses homens notaram o movimento científico anormal e detectaram que algo muito forte iria acontecer, ao ponto de a ciência denunciar que um rei iria surgir. Olha que loucura! A ciência que eles conheciam denunciou que um rei iria surgir. Aí você vai para o versículo 4 de Mateus, olha só, me acompanha, por favor, senão você não vai entender. Reunindo, aí Herodes assustou, porque opa, que rei aqui sou eu, não pode ter outro rei. Ele fingiu de bonzinho, porque ele não queria assustar os magos. Ele, reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Verso 5, responderam-lhes eles: em Belém da Judéia, pois assim está o quê? Escrito pelo quê? Profeta. Faz assim comigo: ciência mais Bíblia mais palavra é igual encontro com Deus. Conhecimento mais revelação mais Bíblia é igual um encontro pleno com Deus. Eles encontraram com Jesus. O conhecimento deles, científico, os levou até certo ponto. Até certo ponto, não levou até Jesus. A Bíblia fez o resto com eles. Luiz Pastor deixou a seguinte frase: para os que amam o justificar que ciência não combina com igreja. Pouca ciência. Para quem não sabe, esse homem foi o presidente da Academia de Ciência da França, há séculos atrás. Pouca ciência afasta o homem de Deus. Muita ciência aproxima o homem de Deus. Isso é muito sério.
E por que fala assim em Daniel que nos últimos tempos seria necessário que o conhecimento se multiplicaria? Porque no último tempo também vai haver o quê? Um grande número de conversão. Vai haver uma grande colheita. Porque vai se unir o conhecimento com a Bíblia. A ciência está se curvando à Bíblia com as descobertas da física quântica. Faz uma breve pesquisa. Há uma divisão muito grande. Só você ouvir as palavras do bispo Robson, que é físico, apaixonado pela matéria, não é? Perito quase em física nuclear e subatômica. Só você ouvir o nosso bispo presidente, você vai aprender sobre isso. A ciência está se curvando quando começou a descobrir a física quântica. Então, quando você soma Daniel, quando você vê a experiência dos magos, que chegaram até certo ponto, mas precisou para chegar até Deus, precisou do resto, precisou da Bíblia. Então, eu não basta só eu ser um cara muito culto. Às vezes você acha que isso é muita coisa, porque você é muito culto, tem muito PhD, tem muito diploma, tem muito isso, tem muito aquilo. Meu amigo, os próximos passinhos que te faltam, que vai te fazer pleno, está aqui, ó. Pode ser um amém mais forte. Porque esses magos andaram uma caminhada muito grande, não sei quantos meses, mas tudo seria inútil sem esses pequenos versículos aqui, para andar só mais algumas horas ou mais alguns dias, para encontrar Jesus. Toda aquela jornada ia ser inútil, se eles não andassem mais alguns dias ou mais algumas horas. E assim vai ser muita gente, na vida, que vai viver uma jornada de vida, buscando muita coisa, muita resposta, em muitos lugares, com teorias vazias, sendo que só faltou mais algumas horas de caminhadas, com poucas linhas e poucas respostas aqui. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? A ciência, conhecimento geral, mas a palavra de Deus, ela é igual ao encontro com Deus. Nós temos a tendência de querer separar uma coisa da outra. Nós temos que unir as duas coisas com responsabilidade. Você pode dizer amém? E aqui você vê a prova. Essas duas coisas acontecem, né? E aí você vê que Herodes tenta dissuadi-los. Se você for lá encontrar, vem aqui e me fala, que eu também quero depois ir lá e adorá-lo. E depois, se você ler o texto, eles passam a ter uma vida diferente, porque os magos que eram cientistas tiveram mais experiências com Deus ainda, porque anjos vieram falar com ele, falaram, não vai lá não, porque ele não quer ir lá adorar Jesus, ele quer matar Jesus, corta outro caminho e vai embora. Olha como é que a vida desses homens mudaram. Eles passaram a ser homens cheios de conhecimento e cheios de Deus. Eu não sei como é que ficou o país para onde eles foram embora, mas esse país não passou a ser o mesmo mais. A família deles mudaram, o povo, porque eles eram pessoas certamente respeitadas. Houve uma revolução para onde eles foram, sim ou não? Porque eles tiveram experiências fortíssimas com Deus. Então, entenda isso. A arqueologia, nos dias de hoje, também é uma ciência. E quando eu leio Isaías 9:6, eu estou falando não só de revelação, mas também de arqueologia. Você consegue me entender o que eu estou falando?
quando eu estou lendo Isaías 9:6, não estou apenas falando de revelação, mas eu estou falando de arqueologia, que é uma ciência. Eu não estou só espiritualizando, eu estou de forma científica mostrando Jesus para você. E o conhecimento se multiplicará. Já não é só sobre o abstrato, é sobre a lógica. Você está pirando aí, não está? Quase que não é preciso ter mais fé para acreditar. Porque é tão óbvio quando você entende isso, da forma que eu estou colocando. É que a gente não se dá o trabalho de enxergar as coisas como elas são. Eu me dei o trabalho. E me dou e dá muito trabalho. E faço questão de vir aqui e organizar direitinho, o passo a passo, para que você possa tentar seguir o meu raciocínio. E ver que as coisas não são brincadeira. Quando eu estou lendo Isaías 9:6, eu não estou apenas dizendo que espiritualmente Jesus é o meu Salvador, que a visão se cumpriu, mas estou dizendo que arqueologicamente isso é provado. Fisicamente esse rolo está gravado, está guardado, arquivado nos museus. Isso é muito forte. Há um analfabetismo bíblico e cristão muito forte no mundo. E acredite, 0,001% das pessoas cristãs sabem isso que eu estou te dizendo agora. Você é um privilegiado. Então nós destacamos a fidelidade textual e profética de Deus aqui, né? Mas nós não podemos ignorar a parte preciosa, científica e arqueológica que o texto nos entrega, né? Jesus, ele relata, põe Mateus 4,16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Põe antes o 15, acho que é o 15. Não é isso. Mas agora vai lá, agora põe lá Isaías 9:2. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ou seja, Cristo sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, para cumprir a profecia de Isaías. E ele mesmo fala isso, e Mateus faz questão de registrar isso, em Mateus 4,16. O que estava escrito em Isaías 9:2. 4:13. O que fala 4:13 aí? Hã? Põe 4:13, por favor, é isso que eu queria falar. Mateus, isso. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali. 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então isso é muito, muito, muito sério.
Muito, muito sério. Portanto, vamos voltar aqui ao assunto. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Você pode dar um grande aplauso ao Senhor? A grande questão é: Jesus nasceu em você? O cerne da questão aqui é esse. A metáfora aqui de Jesus nascer todos os anos no Natal é essa. Jesus nasceu em você? Eu quero trabalhar essa pergunta com você usando outro texto. Apenas Mateus e Lucas narram o nascimento de Cristo. Mas só Lucas narra com um pouco mais de detalhes, talvez porque eles tinham propósitos diferentes, como eu já expliquei algumas vezes aqui em outras palavras. E em Lucas 2, verso 7, tem um detalhe particular que não tem em Mateus. E eu quero trabalhar esse verso com você e perguntar, baseado nesse verso, estudar baseado nesse verso, se Jesus realmente nasceu em mim e em você, em alguns aspectos. Verso 2:7. E teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque o quê? Não havia lugar para eles na estalagem ou hospedaria. Você já teve alguma experiência de estar muito cansado, ou precisar muito descansar, precisar muito de se hospedar, e não, você tenta um hotel e está fechado, tenta outro essa semana, tenta outro, está fechado. Uma vez eu estava no Algarve, a alta temporada, deu errado o meu cronograma, eram 10 da noite, e eu tinha que ficar mais uma noite. Liguei para 1, liguei para 2, liguei para 3. Eu estava acordando gente já do Airbnb, povo dormindo. Cara, eu preciso deitar. O povo do hotel, cara, me arruma só um cantinho aí. A dispensa, eu durmo na dispensa. Eu estou muito cansado, eu já estava implorando o pessoal para eu dormir na dispensa. Ninguém me arrumava um canto. É muito ruim você querer arrumar um lugar para descansar e não poder. Não tinha vaga. Não tinha um hotel com um quarto. Um Algarve inteiro. Eu estava desesperado. Aí achei lá uma pensão lá, graças a Deus. Eu só queria tomar um banho e deitar. Lá conseguimos chegar bem tarde, mais de meia-noite. Tomamos um banho, dormimos, acordamos cedo e continuamos nosso trabalho. Eu fico imaginando, falei, meu Deus, imagina uma pessoa grávida, tentando, era época de censo, todo lotado a cidade, está grávida, está quase nascendo, me arruma um quarto, não tem, vai nascer, me arruma um quarto, não tem, gente, se coloca no lugar, exerça a empatia agora, tentando entrar, arrumar um quarto, e não tem. Entenda o seguinte, o texto, eu nunca tinha pensado nisso, eu só pensei nisso hoje. O texto não fala propriamente que Jesus nasceu num estábulo. Fala que ele foi envolvido em faixas e colocado numa manjedoura. Até abre hipótese dele ter nascido ao ar livre. Sim ou não? O texto não fala claramente se ele nasceu lá dentro. Abre hipótese dele ter nascido ao relento. Sabe aqueles filmes que você está vendo o taxista com a mulher passando mal atrás e o taxista tem que parar e fazer o parto? Imagina essa cena com Maria, Jesus e José.
mais ou menos assim. José para o jegue. Por quê? Vai nascer. Aí o jegue tem que parar. Ela desce e Jesus lá e nasce. Aí achou uma manjedoura para poder abrigar uma criança, depois de rolar em faixas. Então, não está claro, mas abre espaço para essa realidade. Então, muitas vezes, Jesus, na nossa vida, ele já nasceu, mas está do lado de fora, porque ele não tem espaço na nossa estrutura, ele não tem espaço na nossa estalagem, ele não tem espaço na nossa hospedaria, nas divisões da nossa vida, nas repartições da nossa vida. Se organize agora em repartições, como se você fosse um hotel, quarto 1, quarto 2, quarto 3, se organize agora em repartições de uma estalagem, como se você fosse um hotel, e fala quais repartições ele está dentro dela. Muitas vezes essa é a realidade. Cristo já nasceu, está à disposição, mas está do lado de fora. Olha que lindo, olha que bonitinho, mas eu não quero colocar ele dentro da estrutura. Eu quero aplaudir do lado de fora, não quero trazer para dentro. Quantos hotéis deixaram de ficar famosos, famosíssimos? Hoje a gente vai em cada canto em Israel que ele pisou, cada canto ficou famoso. Nazaré, que era uma cidade que ninguém conhecia, como fala a Bíblia, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Hoje é uma das maiores cidades de Israel, porque ele nasceu lá. Um hotel deixou de ser o mais famoso. Olha, aqui foi o hotel que Jesus nasceu, porque esse hotel arrumou um espaço para Maria entrar. Perdeu a chance de ser o hotel mais famoso do mundo. E às vezes a gente perde a chance de sermos a pessoa mais importante no aspecto que Deus quer, porque fechamos a porta em algumas áreas para Deus entrar e ali fazer morada e ali habitar. Um filho se nos deu, mas Jesus nasceu em você. Estalagem quer dizer a nossa estrutura. Se a gente for dividir essa estrutura, essa estalagem em nós temos algumas, eu posso te dar aqui algumas sugestões, existem várias. A primeira delas é a vida, é a básica, é a vida. Você entregou a sua vida, a sua estrutura vida para Jesus Cristo? A primeira coisa que o Natal me lembra é isso. Eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha vida está nas mãos de Jesus. Em Romanos 10, 9 fala: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A sua vida, a sua estrutura vida, tem espaço para Jesus nascer em você? Não há salvação se eu não entregar a minha vida para Jesus. Você pode dizer amém? Se você não tomou essa decisão consciente, não é dizer, não, eu simpatizo, eu amo, eu bato palma, não, meu amigo. O evangelho não é isso, cara. Entenda. Não basta achar ele legal. Você pode me achar legal. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Você pode achar legal filósofo, escritor. Você pode... É diferente. Jesus, ele não quer nem saber se você acha ele legal ou não.
Não é esse o propósito dele. Se ele quisesse simpatia, ele não falava para os outros que alguns iam para o inferno. Porque ele fala tanto de inferno como de céu na Bíblia. Então ele não buscou simpatia, ele buscou uma maneira de salvar as pessoas, de levar pessoas à salvação. Então ele não quer o seu aplauso, ele quer a sua vida. Você pode dizer amém? A pergunta é: você entregou a sua vida, você confiou a sua vida nas mãos de Jesus, na sua estalagem, a repartição que simboliza a vida, Jesus entrou nessa repartição. Outra repartição que eu quero falar com você, que é irônico, mas às vezes acontece, que eu abro espaço para a minha vida, mas de repente eu não abro espaço para a minha alma e para as emoções. É uma coisa louca, mas existe. Está aqui a bispa que trabalha muito com isso e pode me ajudar com esse tema. Eu entrego a minha vida, mas não entrego as minhas emoções. O quartinho das emoções fica fechado. Que louco! Aí eu lembro de Salmos 42, 5, a luta de Davi com as suas emoções, que ele fala, que ele pergunta para as emoções dele, que ele já tinha entregado a sua vida para o Senhor, estava na mão, a vida dele estava nas mãos do Senhor, ele não tinha medo de morrer, ele ia para frente do campo de batalha, porque ele não tinha medo da morte, ele confiava a vida dele na mão do Senhor. Para ele viver era lucro, morrer era lucro, porque ele confiava no Senhor. Você pode dizer amém? Eu nem vou perguntar a fazer aqui uma enquete, quem tem medo de morrer, que eu não quero nem passar vergonha, porque se você tem medo de morrer, tem alguma coisa errada com você. Você não pode ter medo de morrer. Tem algo mal resolvido aí. Aí ele pergunta para a alma dele, Salmos 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Olha que bate-papo que ele está tendo com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Não, você está me incomodando. Olha, então, você está me incomodando, alma. Que sentimento que é esse? Aí ele pergunta, aí ele prega para a alma dele. Olha que loucura. Ele pergunta, por que você está fazendo isso comigo? Aí ele prega, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Uau! Ele pergunta para a alma dele, falou, mas você não é crente igual eu sou crente não, alma? Ele pergunta para a tristeza, mas você não é crente igual eu sou crente não, tristeza? Ele pergunta para a raiva, você não é crente igual eu sou crente não, raiva? Ele pergunta para a mágoa, você não é crente igual eu sou crente não, ô mágoa? Ele abriu espaço no quartinho das emoções, da alma, para Jesus nascer. Vocês estão me entendendo? Tem gente que entrega a vida, mas não entrega o quartinho da emoção, para Jesus nascer. O quartinho da dor, o quartinho da raiva, da depressão, da tristeza, dos impulsos, do controle do temperamento. Haja vista a combinação perfeita que aconteceu com Pedro e com Paulo, que eram pessoas terríveis no seu temperamento, mas que foram perfeitas quando combinaram o seu temperamento com Jesus no controle. Vai ver como Pedro foi excelente depois que foi curado nas suas emoções, como ele respondeu Caifás com intrepidez, no mesmo lugar onde Cristo foi esbofeteado e julgado, sem medo nenhum da morte. Ele mudou o temperamento? Não. Houve uma simbiose, é isso que assim que fala? Uma simbiose
entre o temperamento de Pedro e o Espírito Santo, que tem outro temperamento. Não se anulou o temperamento de Pedro. Há uma simbiose entre o temperamento de Pedro e o temperamento do Espírito Santo. Essa é a perfeição do Evangelho. Eu queria tanto um aplauso seu assim, espontâneo. Eu acho que você não entende o que eu falo às vezes. Porque isso é tão poderoso, cara. Porque enquanto tudo que você vê lá fora tenta anular você, anular a sua personalidade, anular a sua característica, o cristianismo não, ele não anula, ele faz uma simbiose, ele te aperfeiçoa, ele te exponencia, ele te melhora. Se você abrir a porta do quartinho das emoções, é a estalagem da sua vida. Cristo tem que nascer. Quer ver outro quartinho? Do seu corpo. Corpo mesmo. O seu corpo está santificado, ele nasceu no seu corpo. Ou o seu corpo ele é profanado pelas drogas, pelas ilicitudes, pelas corrupções, pelas lascívias. Corpo. Ele nasceu no seu corpo, carne, corpo. Isso é sério. Saúde. Você cuida de você? Eu cuido da minha voz. Me pergunto, que água você quer? Gelada? Não, me dá uma água natural, eu vou pregar. Eu sou usado por Deus para pregar, eu quero uma água natural. Não vou tomar uma água gelada. Eu estou cuidando do meu colesterol que está alto. Não consigo abaixar. Não está muito alto não, mas está ali 20, 30 a mais. Tem que abaixar. Meu corpo, templo do Espírito Santo. Corpo. Você abriu a janela do seu corpo para Jesus nascer em você? Hábitos santos para o seu corpo? Estrutura material. Entregamos tudo isso, mas não material. A sua empresa tem espaço para Jesus dentro dela? No seu emprego, você é a mesma pessoa do que é na igreja? Tem espaço para Jesus no seu emprego, quando você está trabalhando, como empregado ou como patrão? Nos seus negócios, tem espaço para Jesus? Na sua gestão financeira, como você lida com o dinheiro, tem espaço para Jesus? Jesus te traz até o altar para cumprir os princípios bíblicos em relação ao dinheiro, como tratar o dinheiro no altar? Essa janela, essa estrutura, Cristo nasceu na sua vida? São perguntas importantes. Mais ainda nesse final de ano, que nós não podemos iniciar um novo ciclo sem corrigir o que está errado no final do ciclo anterior. Quem pode dizer amém? Nós não podemos iniciar um novo ciclo sem corrigir o que está errado no final do ciclo anterior. Senão você está condenado a repetir os mesmos erros no próximo ciclo e ter o mesmo final, o mesmo destino, ou pior, no ciclo vindouro. Estrutura material. Veja como é que aquelas pessoas que serviam a Jesus com seus bens, sabia que o Getsemane era uma propriedade privada? Era um lugar onde produziam azeite e que havia um dono, um proprietário que abria espaço para Cristo ir lá orar? Alguém servia a Cristo com os seus bens, com a sua propriedade para Cristo poder usar aquele local? Sabia disso? Que era um lagar de azeite,
um produtor de azeite, permitia a ele, os seus discípulos, ir lá e o servia com os seus bens. Abriu espaço na sua estrutura para Jesus nascer. A sua estrutura, o que Deus te deu como estrutura na sua vida, estrutura física, material, financeira, serve o seu Senhor, serve a sua igreja, impulsiona a sua igreja. A frota de barcos que Pedro tinha foram um dos primeiros púlpitos de Cristo, que ele tinha que subir, se afastar da multidão e pregar do barco. A estrutura de negócio de alguém permitiu uma plataforma de pregação do Evangelho para Cristo. E ele usou o barco, afastava, que não era dele, para poder pregar. Por que você acha que o aleijado, o paralítico, desceu pelo telhado? Lembra da passagem? Sabe por que foi? Porque tinha um puxadinho da casa de Pedro. Porque Jesus ele não vivia em Cafarnaum, ele era de Nazaré. Pedro e a sua família, que era mais próspera, fez um puxadinho, um barracão, e improvisaram um telhado de palha, porque todos eles tinham telhado normal, e eles sabiam que ali ele passou a viver. Até hoje está lá a casa de Pedro, com a fração aonde o aleijado desceu, porque Pedro e a sua família decidiu servir a Jesus Cristo com a sua estrutura, com tudo que eles tinham conquistado na vida. Jesus nasceu para a família de Pedro também na estrutura que eles tinham, que Deus tinha dado para eles. Vocês estão me entendendo? Estrutura. E por último, não menos importante, direção. Há um quartinho na sua vida chamada direção, que se Jesus não entrar, você não vai saber ao certo se está indo na direção certa ou na direção errada. E na direção da sua vida está ligado à missão da sua vida. E a sua vida, ela tem um propósito, ela tem uma missão. Você pode dizer amém? E a missão da sua vida não é só realizar os seus sonhos. Quer dizer isso? Tem sonhos seus que Deus pôs no seu coração, sim. Mas tem os sonhos de Deus para você. Tem os propósitos de Deus para você. Tem um espaço no corpo de Cristo chamado igreja, que você é importante, que você tem um papel e que você tem um trabalho para executar. Quero ouvir um amém. Pode não ser pregar, pode não ser evangelizar, mas Deus precisa do seu envolvimento. Isso chama-se ministério. É assim que o corpo de Cristo cresce e avança. Esse quartinho está fechado para muita gente, e Deus não tem nascido aí, e o reino não tem avançado, e muitos ministérios estão adormecidos, ou nem sequer foram despertados, porque as pessoas não estão deixando Deus entrar no quartinho da direção, que vai dirigir a minha vida, não só no meu rame-rame, de ganhar meu dinheirinho, comprar minha casinha, fazer a minha reforma, e, cara, lembra como eu falei no princípio? Joga no lixo a sua visão de galinha.
começa a projetar a sua vida para a eternidade. Você pode dizer amém? Você é um ser eterno. Você não é um ser temporal. Se você realmente crê que você é temporal e vai viver só até os 80, 90, tudo bem. Mas se você entendeu que Deus te salvou, o seu plano de reforma tem que ser diferente agora. Ele tem que ser para a eternidade. Você está me entendendo? Ele tem que ser para a eternidade. Ele transcende só o viver bem com um bom saláriozinho na minha velhice. Ele tem que ser para a eternidade. Ele transcende isso. Muda a tua cabeça, muda a tua mente, em nome de Jesus. Missão de vida. Fala assim comigo, missão de vida. Fala assim, Cristo tem uma missão para a minha vida. Abre a janela, abre esse quartinho para Deus, para Cristo nascer em você e descubra que missão é essa e se envolva com ela, em nome de Jesus. Cristo nunca chamou alguém sem acrescentar algo a essa pessoa, um dom, e dar uma nova direção. Dizer que Jesus nasceu em minha vida, escuta isso, pelo amor de Deus. Dizer que Jesus nasceu em minha vida e nada em mim muda, nenhuma direção muda, alguma coisa está errada. Se Cristo nasceu em você, você fala, eu me converti, mas nada mudou, você continuou do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Que neste Natal você entenda de uma vez por todas o que significa Jesus nasceu em mim. Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vocês me dão mais 2 minutos? Está interessante o assunto? 2 minutinhos só, pode ser? Eu estava conversando essa semana com o Arthur e com o Jordan, e eu me lembrei de uma situação que eu tinha estudado, e tem a ver com o amor de Deus. E lembrei de uma descodificação que eu fiz de Mateus 1:17, que mostra uma carta que Deus escreveu para nós. Ele gastou, se você for ler Mateus, põe para mim aqui, Mateus 1:17. Eu pedi para eles, amor, mais 2 minutos, eles disseram que sim. Está lá, vive a pastora assim, ó. Ele disse, eu posso, gente, mais 2 minutos? Posso? Obrigado. Ouviu, pastora Viviane, que eles disseram que sim? Obrigado. Mateus 1:17. Olha só. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quantas? 14. Vai somando. Desde Davi até o exílio da Babilônia são quanto? Dá quanto? 28. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, dá quanto? Soma aí, quanto é que deu? 42 gerações. Se você colocar em média, cada geração, 100 anos, vamos colocar aqui uma conta redonda de 4.200 anos. Tá? Esse aqui é o capítulo que ninguém lê, de 1 a 16, do verso 1 a 16, porque fala, e Deus gerou Abraão, e Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou... Aí o pessoal pula para o capítulo 2, que ninguém aguenta ler. É ou não é? Quando começa a falar dos primogênitos, mas por que Deus deu tanta importância para os primogênitos? Porque Ele tinha um recado para dar para gerações. Aí eu falei, como é que Deus
quis codificar. Ele gastou 4.200 anos para escrever uma carta para mim e para você. Porque quando você lê em hebraico Abraão, você não lê igual você não ouve igual você ouve Aisley, Henrique. Abraão é o mesmo nome que se usa no cotidiano. Abraão quer dizer pai de multidões. Jacó quer dizer enganador, certo? Igual eu chamo de enganador o outro. Você é um enganador. Ele tinha o nome de enganador. Então, as palavras dos nomes são as mesmas palavras usadas no dia a dia. Então, se você fosse ler, se fosse bem traduzido no português, deveria ser igualzinho, tá? Em hebraico, devia ser assim: e Deus gerou o pai de multidões, e o pai de multidões gerou o sorriso, que quer dizer Isaac, certo? Deveria ser assim, correto? Porque é assim que quer dizer em hebraico. Mas a gente pega e põe o quê? O nome, correto? Que é o nome que é a fonética. Agora, entenda o seguinte, vê se eu sou maluco ou não. A gente sabe que Mateus teve o foco de tentar evangelizar os judeus, mostrando que Jesus era o Messias. Aí eu tive a paciência de pegar todos os primogênitos e descobrir, fazer uma listinha de que dizia cada nome do primogênito, tá? E, cara, ficou tudo desconexo. Aí eu peguei e tentei começar a fazer uma frase de todos, ficou meio estranho. Aí eu tentei, tem que ter aqui alguma concordância. E fui tentar pôr de forma mais poética, para ter mais sentido a frase toda, né? E, claro, tirei as preposições todas, tirei né? Porque aquilo está codificado. Aí eu fui ler de Abraão até Cristo, de tudo de carreirinha, assim, os nomes significados. E eu achei uma carta para mim. E achei uma carta para você. Deus gastou 4.200 anos para mostrar o tanto que Ele me ama, o tanto que Ele te ama e o plano que Ele tem para a humanidade. Você vai ficar aqui chocado com isso. Então, de Mateus 1-16, se você tirar isso e traduzir para o real em português, que é assim em hebraico, e organizar de forma mais poética, ficaria mais ou menos assim: Pai de multidões, aquele a quem Deus sorri, príncipe de Deus, louvado, distingue o preso e sitiado do brilhante, meu povo nobre e íntimo, encantador, quem prediz lugar à sombra, nele força há, adorador, servo do Senhor, presente de Deus existente, amado, muito pacífico, o povo aumentou-se, Deus é Pai, aquele que sara, julga, exaltado, Jeová é minha força, perfeito, possuidor, fortalecido por Deus, quem faz esquecer pela obra de suas mãos, curados por Deus, Jeová, firme pedi a Deus, os nascidos em Babilônia, e o Pai de majestade estabeleceu um auxiliador reto e justo, que por Deus estabelecerá a adoração. Deus ajudou, deu ao pecador, Ele acrescenta o Salvador, que se chama o Cristo. É de arrepiar ou não é? 4.200 anos desconectados, unidos, dá essa carta. É de chorar. Deus te ama,
Deus te ama de uma maneira que você não tem ideia. Deus te ama. Deixa Ele nascer. Deixa Ele nascer em todos os cantinhos da sua vida, meu irmão. Se joga de cabeça na mão de Jesus. Se joga de cabeça, sabe? Porque Deus tem coisas para você que você nem imagina. Amém? Você foi abençoado aí? Dê uma pausa ao Senhor. Fique em pé onde você está. Vamos orar antes que eu sou expulso daqui de cima. Está chegando o louvor pressionando. Está aqui a minha esposa. Tem aqui um cronômetro na minha frente. Já ligaram aqui o cronômetro. Deus é bom, amém, queridos? Fala assim comigo: Jesus, nasça e viva na minha estalagem, em todos os quartinhos. Amém, queridos? Você entendeu a mensagem? O Natal é isso. Não importa se for em dezembro. Sabe, entenda a janela de oportunidade para você lembrar a importância dele estar vivo e que você possa apresentar essa beleza desse evangelho a todos que estão ao seu lado, em nome de Jesus. Vamos orar. Agora é um momento que ninguém mais pode fazer nada do que além de você. Agora é a hora mais importante do culto. É a hora que você decide o que fazer com aquilo que você ouviu. É a hora que você escolhe e decide o que fazer com tudo aquilo que você ouviu. Eu não posso decidir por você. Deus não pode fazer isso. Igual nenhuma estalagem Deus obrigou. Deus até chamou. Repara que se você for ler a Bíblia, Deus até mandou anjos para trazer pastores para celebrar, que não tinha ninguém para fazer festa com Jesus quando ele nasceu. Aí ele mandou os anjos chamar pastores para dizer que o rei nasceu, e fizeram uma festa. Mas ele não mandou nenhum anjo para dizer: abra a sua porta para o meu filho nascer. Interessante isso, né? Ele mandou anjo para chamar para fazer festa. Não, vai lá, vamos fazer uma festa porque ele nasceu. Mas não mandou nenhum anjo para dizer: abra sua porta para o meu filho nascer. Olha como é que o nosso Deus é. Então, tem coisas que Deus não faz. E uma delas é abrir o seu coração, e fazer você tomar uma decisão, fazer uma escolha. Então, o que você vai fazer com o que você aprendeu hoje, com o que você ouviu hoje, é com você. Então, esse é o momento que, sabe, eu acho que os céus fica assim, todo mundo assim, fica sentado, fica olhando, fala: será que é hoje? Será que é agora que ele entendeu? Vai ser agora. Que eu estou de guarda aqui, esperando. Tem aqueles anjos de guarda esperando, sabe? Que é para entrar em escala, que é para entrar em serviço. E está só esperando você falar assim: eu entendi de uma vez por todas. E eu me entrego por inteiro. E eu quero ser missionário, eu quero ser usado, eu quero ser um pastor, eu quero ser totalmente, sabe? Eu não sei, a oração é sua. Então eu vou te dar aqui 2 minutos, feche seus olhos, fala o que te vier à cabeça, o que te vier ao coração. O louvor vai tocar uma canção. Mas sabe, queridos, isso é muito sério. A sua oração é a oração mais importante nesse momento, mais do que a minha oração, mais do que as dos bispos. A sua oração agora é a oração mais importante neste lugar. Não importa o seu vocabulário, a palavra que você sabe usar, se o seu português é bonito ou não é, não importa. O que importa é a sua sinceridade, é a sua vontade, é a sua entrega, é o seu desejo de ter um encontro com o Senhor Jesus. É quando o meu conhecimento, a minha ciência encontra a palavra de Deus. Quando essas duas coisas se encontram, Deus me encontra.
Deus me alcança. E Deus quer te alcançar. Ele quer tocar você. Ele quer pegar você pelas suas mãos. Ele quer te levar para lugares altos, lugares proféticos, lugares que nem mesmo você sonhou, porque os sonhos do Senhor não cabem na sua cabeça. Ele vai abrindo aos poucos a sua mente, porque os sonhos do Senhor não cabem na sua cabeça. Ele vai plantando sonhos maiores aos poucos no seu coração, porque os sonhos deles são maiores do que os nossos sonhos. Mas tudo tem um começo. O começo é a sua oração agora. É a sua oração de confiança, abrindo as janelas, abrindo as portas para que Jesus Cristo nasça em cada cantinho, em cada área da sua vida, em nome de Jesus.